Olá, irmãos. Estamos nesse tempo de pandemia, né? Precisando dar continuidade às nossas formações. E hoje estamos aqui para estar conversando com vocês sobre o tema Santos e Imagens. Então, para dar início a esse nosso momento, vamos invocar a Santíssima Trindade, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gostaria que vocês já deixassem a Bíblia de vocês separadinha aí no canto, tá? Nós vamos estar precisando da Bíblia, se possível caneta, um caderno, para que você possa fazer suas anotações. E por que falar desse tema, Santos e Imagens, né? Porque a gente é muito abordado, né, principalmente pelos nossos irmãos protestantes, sobre esse assunto. E nós, católicos, precisamos saber o que diz a palavra de Deus sobre todos os assuntos possíveis. E esse tema de uma maneira especial, porque é um tema muito batido. Onde você encontra um irmão protestante, ele está falando de santos e imagens, está dizendo que nós adoramos as imagens, que nós adoramos os santos, e aí a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz, precisamos compreender melhor as nossas práticas, para que a gente não fique balançado. Não é para a gente discutir sobre esse assunto, mas para a gente ficar que a nossa fé seja mais fortalecida, que a gente possa se tornar cristãos mais maduros na nossa fé, saber exatamente por que fazemos as coisas, porque nós católicos temos algumas práticas e outras religiões não, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu queria começar com vocês algumas definições. Vamos definir para vocês o que significa imagem. Se a gente fosse ter tempo para estar discutindo com vocês, com certeza, cada um ia dizer o que entende por imagem. Então, para a gente lembrar, porque o pessoal, vocês adoram imagens. Então, lembrando aqui, imagens, só para a gente lembrar o que diz no dicionário, o que representa. A imagem é a representação de alguma coisa que a gente conhece. Essa representação pode ser feita através de uma foto, através de uma pintura, através de uma estátua, né? Através de uma madeira esculpida ou qualquer outro produto esculpido, pode ser feita uma imagem daquilo que existe sobre a face da terra, tá? Só para a gente lembrar isso. A outra coisa, vamos lembrar, o que é que nós chamamos de ídolo? Ídolo, né? Vocês idolatram, a imagem é um ídolo de vocês, os santos são ídolos. Como é que nós definimos ídolo? E ídolo, para que a gente possa compreender, ídolo é tudo aquilo que é criado, é um Deus falso, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida, tudo aquilo que eu digo, né, que eu adoro como se fosse Deus. E a quem deve adoração? Somente a Deus. O que significa então adorar, né? Adorar significa a gente prestar culto à divindade, aquele que criou tudo, criou o universo, tudo. Esse sim é o único que merece adoração. Então, eu quero lembrar aqui a vocês, se você escuta alguém dizer que você adora imagens, aí eu quero lembrar você adora uma imagem? Vamos refletir sobre isso. Você já viu alguém adorando uma imagem? Aquela imagem é o ídolo dela, aquela imagem é o criador dela, aquela imagem é o Deus que criou todas as coisas. Se aquela imagem quebrar, se aquela imagem ficar toda feia, será que eu vou, né? Se ela quebra, eu vou morrer porque meu ídolo morreu? Eu vou chorar porque meu ídolo se acabou, que agora, ou então era uma imagem esculpida, pegou fogo, acabou meu Deus? Como é isso? Então, precisa refletir essas coisinhas pequenas para que a gente possa compreender melhor.
Então, a imagem é a representação feita de qualquer maneira. Se fosse nos dias de hoje, com certeza, a gente quase não iria ter estátuas de santos, do próprio Jesus Cristo, porque nos dias de hoje isso não é muito comum. Hoje é só selfie, né? Hoje é muita foto, né? Então, são vídeos, né? São formas de relembrar das pessoas hoje em dia, através das imagens que a gente vê das pessoas hoje em dia, das coisas, são mais por fotos, por vídeos, né? Filmagens e tudo mais. Antigamente não, como não tinha fotografia, o que acontecia? Alguém tinha a ideia, né? Os artistas da época faziam um meio de guardar a lembrança daquela pessoa querida através de esculpir uma imagem dela, através de uma estátua ou fazer de qualquer outro material, tá bom? A outra coisa que nós vamos lembrar, precisamos fazer diferença entre venerar, né? Nós veneramos as imagens, nós veneramos os santos, nós veneramos Nossa Senhora ou nós adoramos, né? A diferença entre adorar e venerar. Adorar, nós acabamos de falar que adorar é totalmente a Deus. Nós adoramos somente aquele que criou todas as coisas, né? O único que merece toda a nossa adoração. E aí todas as outras pessoas que nós amamos, respeitamos, temos muita gratidão, temos muito amor, a gente pode venerar. O que é venerar? É o ato de respeitar, é o ato de referenciar, de ter uma grande consideração, tanto por quem já foi, como por quem continua conosco, ok? É um ato de respeitar, honrar. Venerar isso, é respeitar, é honrar, é considerar. Enquanto que adorar, não. Adorar é prestar culto à divindade. Então, a palavra adoração, ela só diz respeito a Deus. A palavra adoração não diz respeito a qualquer outro ser na face da terra. Claro que nosso jeito de falar, muitas vezes nós dizemos, eu adoro mousse de maracujá. Isso é uma forma, né, uma força de expressão. Nós não adoramos o mousse de maracujá. Há pessoas que fazem confusão até porque nós falamos esse tipo de frases, né? Tem gente que é muito bobo. Então, assim, é claro que você não adora mousse de maracujá, né? Você adora a Deus que tudo fez, que tudo pode, que é um Deus que nos ama, que nos criou por amor, que criou toda a natureza. Esse sim, esse eu adoro. E aí é só para a gente estar relembrando exatamente o que é a imagem, quando é que eu adoro e quando é que eu venero. A gente precisa falar um pouquinho sobre santos, mas a gente vai dar um tempinho, vamos dar continuidade aqui só a questão da imagem. Então, gente, para que estas pessoas amadas e queridas ficassem conhecidas ao longo das gerações, foram as próprias gerações, civilizações foram tendo ideias de como fazer para que não se perdesse essa lembrança das pessoas. E na época não existia foto, não existia como gravar um vídeo e guardar de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos apóstolos, de todos os santos que foram surgindo, né, na história da igreja. Então, a forma mais comum daquela época era criar estátuas. Daí a gente vê, era a única forma de guardar o retrato do meu pai, o retrato do meu avô querido, o retrato do meu... Era através de uma estátua, não tinha outra forma, ok? E aí nós vamos ver. E o que seria idolatrar? Que é outra frase que está junto a esse tema. Idolatrar é o quê, né? Nós já vimos o que é adorar. Nós já vimos o que é venerar. E o que é idolatrar? Idolatrar é prestar culto a um Deus falso. É a gente adorar um Deus falso. Quantas pessoas dizem que nós adoramos a isso ou aquilo. E aí, se eu sou uma pessoa que adoro
que outra coisa toma o lugar de Deus na minha vida, aquilo é uma idolatria. Aí pode ser um filho, pode ser um dinheiro, pode ser o meu trabalho, pode ser o que for, qualquer coisa que tome o lugar de Deus na minha vida, que eu ame mais do que a Deus, eu posso estar adorando essa coisa ou essa pessoa. Então, mas a palavra idolatria, ela se refere a adorar um Deus falso. Ok? Pronto, aqui nós entendemos algumas definições. Ok? Lembramos da imagem, lembramos o que é a imagem, é a representação de alguma coisa, de alguma forma, ou através de estátua, através de uma arte, através de uma foto, né? E aí vai. E aí, para lembrar por que a igreja tem tantas representações através de estátuas. Se você lembrar, se você for através daqueles livros de história, se você for olhar, pronto, os livros de história, vocês vão ler quase tudo é representado através de estátuas. Se você entrar nas cidades históricas do próprio Brasil, se você entrar em Ouro Preto, por exemplo, em quase todo lugar que você andar, você vai ver a estátua de Tiradentes. Tá? Aí vai ver estátuas de outros da época, você vai ver em outras cidades a estátua de Dom Pedro I. Aí aqui no Brasil inteiro, as praças, né, que tem nomes de pessoas queridas, de pessoas importantes, você vai ver estátuas de Castelo Branco, de presidentes que fizeram um bom trabalho no Brasil, e aí vai, né? Então, só para a gente entender que as estátuas, elas não representam Deus, elas representam a pessoa, a imagem daquela pessoa, ok? Assim, se você entrar numa repartição pública, toda repartição pública que você entrar, você vai chegar lá, você vai ver que vai estar a foto do prefeito da época, né? Vai ter a foto dos anteriores, né? Se fosse antigamente, seriam estátuas dessas pessoas. Hoje não, são fotos, que é a forma mais fácil de representar alguém, tá? Só para a gente lembrar isso. Então, assim, por que então que perseguem tanto a gente falando dessa questão que nós adoramos imagens? Porque nossos irmãos que não conhecem as nossas práticas e imaginam, né, que a imagem de Nossa Senhora, a imagem de São Francisco, de Santo Antônio, de São José, que nós veneramos, são para nós deuses. Elas imaginam assim, tá? Porque a palavra de Deus, se você for lá em Êxodo 20, vamos lá em Êxodo 20, por que eles tiram muito dessa palavra? Eles se baseiam muito por essa palavra. Em Êxodo 20 diz assim: Deus pronunciou todas estas palavras dizendo: Eu sou Yahvé, teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Olha o que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te porás diante desses deuses e não os servirás. Porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração, dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não temos orientação que um evangélico, um protestante apresenta essa palavra para nós, a gente até se balança. Aí vai, não era para fazer imagens, não. O Senhor está dizendo que não é para fazer imagens de quem está lá em cima no céu e nem aqui na terra. O que ele está dizendo é não te fazer imagens para adorar. Não te prostrará diante desses deuses e não os servirás.
Por que isso, Aparecida? Por que isso, Tida? Porque exatamente eram as práticas do povo, as civilizações durante muitos e muitos anos. Eles criavam um bezerro de ouro, uma vaca, um touro para adorar. E tinham que prestar culto, todos tinham que prestar culto àquele Deus falso que era criado ali, um Deus criado por eles, inventado pelo próprio ser humano. Ou seja, Deus, ele aqui está rebatendo, olha, eu sou um Deus ciumento. Tu não vai adorar esse tipo de imagens criada por homens. Não vai prestar cultos. Não vai servir a esses deuses. E aqui é muito claro para nós. Eu sirvo a uma imagem de Santo Antônio. Eu adoro a imagem de Nossa Senhora. Eu presto culto a ela, adorando ela como a minha deusa, o meu tudo que me criou. E aí, eu quero só para lembrar para nós, este tipo de raciocínio precisa sair da nossa mente. Nós não fazemos isso, eu não faço isso, você não faz isso. E aí vai, é só para relembrar isso, tá, gente? E lá em Êxodo mesmo, Êxodo 26, 25, já fala em outro momento, eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 25, 18, onde ele diz, onde a própria palavra vem dizendo, o próprio Deus diz, olha, eu quero que farás 2 querubins para estar adornando o propiciatório. Faz um querubim grande, bonito, belo, de ouro, para adornar. E aí em outros momentos, adornar a Arca da Aliança, adornar os templos. Eu vou ver aqui em 1 Reis também, 1 Reis 6, do 23 ao 29, tem assim, em todas as paredes do templo ao redor, tanto no interior como no exterior, Salomão mandou esculpir figuras de querubins, tá? De palmas e flores, ou seja, Deus mandou que adornássemos, né, o templo também com aquilo que está no céu. Aqui é outro momento, ou seja, o Senhor está dizendo que não é para adorar isso, mas é para adornar. Eu não posso criar, imaginar um santo, um anjo do céu, criar essa imagem e adorar, fazer dela meu Deus. Ok, gente, a diferença é essa, tá bom? Então eu quero lembrar que nós não adoramos, não idolatramos essas imagens. Pelo contrário, as imagens são representações de pessoas que foram importantes na nossa igreja, de pessoas que fizeram algo muito bom na nossa igreja. Por isso nós temos grande respeito, grande admiração, grande consideração, honramos essas pessoas. Ok? E no próximo vídeo a gente vai estar falando para você um pouquinho sobre os santos, tá bom? Ok? Que Deus nos abençoe e até daqui a pouco.